Para quem me acompanha há mais tempo aqui no canal, sabe que eu passei muito tempo na estrada tocando com a banda Noda de Caju. Noda de Caju, nome estranho, né? Para quem não conhece, essa banda é uma banda de forró das antigas, fez muito sucesso, final dos anos 90, anos 2000, e eu passei um período lá trabalhando, e lá aprendi muita coisa. Foi uma experiência muito boa para mim em relação a palco, essa coisa da experiência do palco, tá ali vendo como realmente a coisa funciona. E também o lance da percepção auditiva. Desenvolvi muito meu ouvido, porque lá você tinha que chegar, ter um ouvido bacana para tirar o repertório, acompanhar o cantor e tal. Eu entrei nessa banda no final de 2009 e logo quando eu entrei foi uma porrada assim para mim, uma coisa inesperada, porque eu nunca tinha tipo passado um mês na estrada, sabe? Coisa desse tipo. E no YouTube tem alguns vídeos desse período que eu entrei que o pessoal, os fãs, né, filmavam e tal. E eu encontrei um vídeo bem bacana que um cara filmou bem do lado do meu amplificador, que era o meu retorno, e captou basicamente guitarra e banda. E eu lembro que nesse período eu tinha um jeito muito particular de tocar forró, e que depois de um tempo eu fui vendo que não funcionava muito bem e funcionava ao mesmo tempo. Eu vou explicando isso ao decorrer do vídeo. Quando eu for assistindo aqui o vídeo, eu vou comentando os detalhes importantes que eu acho aqui, certo? Antes de tudo, você já sabe o que fazer, né? Segue aí nas redes sociais, Instagram, tá aparecendo por aqui, e se inscreve aqui no canal, certo? Sem muito blá blá blá, vamos lá o que interessa. Então vamos lá, Noda de Caju em Jataúba, Pernambuco, 20 de 1 de 2010. Fazia muito pouco tempo que eu tinha entrado na banda. Vamos lá. Nesse tempo, eu acho que eu tinha por volta dos 21 anos, 22, eu acho. E hoje eu vou fazer 33, a idade de Cristo. Então faz um janeirozinho já que rolou esse show aqui. Então primeiro eu quero comentar sobre o timbre da guitarra. Bicho, eu era apaixonado por essa guitarra aqui. Era uma Fender. É uma Fender. A série dela é aquela série do Eric Clapton, que tem os captadores Fender Lace Sensor Gold. Inclusive, foi a partir dessa guitarra que eu conheci esses captadores, que são os captadores que estão na minha guitarra hoje. E essa guitarra é da banda. Eu até tentei ficar com ela, mas não consegui. E é uma puta guitarra, bicho. Ela no tempo, ela tava meio desregulada, corda alta, os carrinhos tudo enferrujado, mas ainda dava para tirar um som. Eu usava uma GT8 aqui, que era da banda também, mas esse som limpo basicamente é o que eu uso sempre. Isso aqui é o som da guitarra mesmo. Tem apenas um reverbzinho e um compressorzinho para controlar as dinâmicas e tal. Vamos continuar aqui. Bem, vamos falar aqui da base que eu estou fazendo. Não é uma base muito comum que você escuta por aí os guitarristas de forró fazendo, né? Então, como é que surgiu essa base e tal? Cara, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com esse estilo, eu ouvi algumas coisas da Limão com Mel. A banda anterior a essa que eu trabalhava tocava muita música de Limão, Gatinha e tal. E eu lembro que eu peguei uns áudios da Limão com Mel ao vivo e dava para ouvir um pouco a guitarra assim em destaque.
E o Maurício, ele fazia umas coisas mais ou menos como essa, sabe? Umas bases e tal. E eu ouvi aquelas levadas e fiquei com isso na minha mente. Então eu comecei a reproduzir do meu jeito e também misturar coisas que eu andava escutando naquele tempo, tipo algumas levadas de calypso. Até aqui dá para ouvir algumas firulazinhas que o Chimbia faz muito naquela onda do calypso e tal. E outras levadas percussivas. Como vocês sabem, eu sou um cara que toca bateria. Nesse tempo eu já fazia, né? Batucava o vento. E eu sempre tinha muita levada, assim, na minha cabeça, né? E eu transportava isso para a guitarra. E funcionava. Você vê que é uma levada muito bacana. Inclusive, hoje em dia, né? Tem umas pessoas que falam que alguns guitarristas aí tocam forró tipo eu, com essa levada, né? E tal. Mas eu juro pra vocês que até no tempo, né, cara? Isso aqui é 2010, né? Final de 2009 e tal. No tempo não tinha muitas pessoas que tocassem dessa forma. E eu, como eu falei, a referência que eu tive pra começar a dar o start nessa forma que eu tocava foi Maurício, que ele fazia algumas coisas semelhantes. Mas eu misturava muita coisa aqui, como eu falei pra vocês, inclusive levadas do ritmo calypso e tal. Eu brincava mesmo, né, bicho? Explorava o braço da guitarra completo, tanto aqui nessas oitavas mais altas, né, e lá embaixo, mais grave. Nesse tempo eu já dominava um pouco esse lance, eu vou dizer um pouco. Hoje, depois de tantos anos, eu aprendi mais coisas sobre o cajed. No tempo eu conhecia, né, os formatos e tal. Tava começando essa fluência. E tocar na noite, né? Tocar com banda e tal, tocar esses estilos que exigem mais base de guitarra, harmonia, me ajudou muito a ter essa fluência dos acordes, conhecer todo o braço do instrumento e tal. Você vê aqui que eu andava muito aqui para baixo, né? As oitavas mais altas, jogava alguns licks, né? Alguns licks manjados de guitarra, mas que funcionavam e tal. E ficava um molho bem interessante a base, né? Nesse tempo, eu usava um transmissor sem fio e era o tempo que eu estava descobrindo essa coisa de fama, entre aspas, tocar, né, viajar para vários estados e a galera gostar, e show com muitas pessoas, ganhar dinheiro, viver de música, né? Então eu usava um transmissor que a banda tinha sem fio e eu andava o palco todo, cara. Eu me sentia o Slash do forró, sabe? Era pra lá e pra cá. E isso era legal pra imagem da banda, pra quem estivesse assistindo, né? Eu lembro que os dançarinos, eles ficavam putos, né? Porque eles queriam aparecer, né? Ninguém podia, além dos cantores, estar na frente, além deles. Então, eu lembro que era eu, o baixista, né? A gente ficava rodando o palco aí, tipo... tipo um rock and roll no forró, sabe? E era muito bacana. Enfim, aí o que eu quero comentar para vocês sobre essa base é o seguinte. Nesse tempo, o produtor da banda era o tecladista, né? Ele curtia e tal, ele não falava muita coisa sobre essas minhas levadas. Depois desse tecladista, entrou outro rapaz para produzir, tecladista também. E ele sempre me dava uns martelão, sabe? Umas marteladas assim. Cara,
maneira aí nessa base, né? Tá cruzando, tá embolando, não sei o quê. E na minha cabeça tava legal, sabe? Tava a base do sucesso, né? É legal, né? Uma base legal, só que tem uns detalhes. Esse rapaz que entrou na banda para produzir, ele era tecladista, ele mexia com gravação, né? Ele produtor, gravava as bandas e tal. E ele já tinha uma percepção auditiva dessa coisa dos arranjos, né? Das coisas que não funcionavam no conjunto geral. E ele me falava, como eu já falei aqui, que essa minha base volta e meia dava uma embolada, dava uma brigada com os outros instrumentos. E ao decorrer que eu fui mexendo com essa coisa da gravação, de produzir, né? Quando a gente, por exemplo, grava uma música, seja lá o estilo que for, e a gente coloca uma determinada base lá, não sei o quê, na gravação, se você realmente tiver o ouvido, né, para perceber os instrumentos que estão brigando, você vai notar, pô, gravei essa guitarra, fiz essa basezinha aqui, mas tá embolando com os outros instrumentos nesse determinado trecho da música, então não tá rolando. O que é que eu tenho que fazer? Tem que fazer a coisa mais retinha, sabe? E ele me dava muita martelada. Cara, faz isso mais reto, faz essa base mais reta, tá embolando, não sei o quê. E só ao decorrer do tempo, como eu já falei, que eu fui gravando as coisas, principalmente música de forró, né? Que eu começava a fazer essa base no estúdio, na gravação, e não combinava. Então eu tinha que fazer a coisa mais feijãozinho com arroz. Então é aquela, bicho, o tempo vai fazer você ter essa percepção. Se realmente você for um cara mente aberta. Porque o que existe muito hoje são pessoas que não aceitam opinião, né? Então o cara fica fazendo uma coisa lá que não tá muito legal no conjunto todo, e na cabeça dele tá massa, e o cara continua com aquilo para o resto da vida, né? Não foi meu caso, ainda bem. Aceitei a opinião de quem conhecia, de quem tinha mais experiência do que eu, e fui consertando esses pequenos detalhes. Agora é o seguinte, pessoal, essa base ao vivo, né, na pressão do show ao vivo, naquele som alto, funciona. Eu não estou dizendo que essa base não funciona em gravação, funciona também, mas só que a gravação, a produção em um estúdio para uma música comercial, ela exige que os instrumentos sejam mais feijão com arroz, cada um fazendo o seu papel, não muita bagunça, porque senão embola tudo e ninguém entende nada, né? Então, você que é músico, você tem que ter essa percepção, principalmente se você começar a gravar, né, mexer com produção e tal. E tá aí, bicho, é uma base que eu falei anteriormente pra vocês que hoje, volta e meia, eu vejo as pessoas tocando mais ou menos desse jeito. Será que foi por minha influência? Não sei. Mas enfim, é uma base que funciona ao vivo muito bem, no calor do negócio, na pressão, mas pequenos detalhes tem que tomar cuidado, né? Pra em gravação não ficar aquele... Vocês estão entendendo? Agora eu quero saber de você, se nesse tempo você já conhecia meu trabalho. Eu já tinha algumas coisas aqui no YouTube, alguns lero-lero, mas já tinha. Se você me conhecia pessoalmente, se você já me viu tocando na sua cidade, e se esse meu jeito de tocar influenciou em você de alguma forma. Deixa aqui nos comentários, quero saber isso aí de vocês, certo? Muito bem, é isso, né? Mais uma vez, me segue aí nas minhas redes sociais, cara, aparecendo aqui, ó, Instagram, vai lá no Instagram, né? E o mais importante, se inscreve aqui no canal, tá bom? De segunda a sexta, segunda, quarta e sexta, toda semana tem conteúdo bacana aqui, beleza? Galera, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo, valeu, valeu!